Olá, meus queridos amigos, amigas, meus irmãos, minhas irmãs, de coração, de alma, dessa casa amada que tanto fisicamente tem nos feito falta, não é verdade? Boa noite para vocês. Estão me ouvindo bem? Se estiverem ouvindo bem, por favor, dá um oi aí no chat dizendo que tá uma audição ótima. Que saudade, gente. Muita saudade. Saudade do abraço, do carinho, saudade do afeto, do aconchego, da conversa ao pé de ouvido, das gargalhadas boas, do estudo, das meditações da nossa irmã Bernadette. Irmã Bernadette, que saudade da senhora. Que saudade dos momentos em que a senhora nos chama a atenção. Claro, por que não? Que saudade de todos e todas. Então, participemos hoje nessa noite maravilhosa, onde o tema é um tema inspirado em uma das obras das minhas preferidas, Buscando a Verdade, e que a gente possa, assim, nessa noite de hoje, refletirmos juntos. Mas participe, pergunte, a gente vai aqui tentando interagir com vocês. Antes, porém, como de costume, como a gente aprendeu, eu gostaria de convidar a todos e a todas agora para que nós possamos fechar os olhos, quem sabe, fazer uma reflexão, uma meditação, uma sintonia com os bons amigos, com o grande irmão Jerônimo, guerreiro, e todos aqueles que fazem parte da equipe espiritual dessa nossa casa amada, não é verdade? Porque sem eles nós não conseguiríamos caminhar, ou se caminhássemos, iríamos tropeçar muito mais do que já tropeçamos. Oremos. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, nós solicitamos a Tua presença em nossos corações, em nossas mentes, para que possa, Senhor, se abrir as comportas do entendimento, para que juntos possamos beber do Evangelho de Jesus. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Meus amigos, mais uma vez, que saudade grande de vocês. Não vou deixar de dizer isso jamais. Jamais dizer. Então, aqui fica o meu abraço, inicialmente. A noite de hoje é uma noite muito esperada por mim, porque é um momento de contato com a minha casa, a qual eu bebo, a qual eu me alimento, a qual eu me reenergizo para a caminhada aqui na Terra. E nessa noite nós iremos conversar, dialogar mesmo, sobre um tema que é muito caro, importantíssimo para todos nós. Busque o amor. O capítulo 9 de Buscando a Verdade, do nosso amado amigo, irmão Jerônimo. Para início de conversa, se nós fôssemos questionar, refletir, o que é o amor, afinal de contas? Digam aí no chat, o que vocês acham que é o amor? Pois é, o amor é tudo isso. É perdão, é tolerância, é compreensão, é fraternidade. O amor é a possibilidade de amar sem esperar ser amado. Mas será que todos nós, será mesmo que todos nós já amamos sem esperar ser amado? Certamente, falo por mim, ainda não. Ainda nós estamos distantes disso, não é verdade? Então, nessa noite a gente vai começar aqui fazendo uma reflexão de um parágrafo do livro do irmão. Ele diz assim: quando Jesus colocou o amor como a síntese do universo, foi para ensinar ao homem que os preconceitos sociais fazem com que ele, o amor, se perca em divagações. Profundo, né? Quando Jesus colocou o amor como síntese do universo, foi para nos ensinar, a todos nós, homens e mulheres, que os preconceitos sociais que ainda pairam em nós fazem com que esse amor se perca em divagações. Eu gosto muito porque quando nós falamos essas nossas sombras, digamos assim, a nossa irmã Bernadette, um beijo, irmã, para a senhora,
ela sempre diz: não, meu filho, aqui não, aqui não. E é claro que ela, como uma boa orientadora espiritual, uma boa mentora, aquela que nos instrui, está certa em nos chamar a atenção. Entretanto, falando por mim, pequeno que sou, nós sabemos que nessa perspectiva, e aí eu falo por mim, literalmente, ainda estamos, não somos, porque ele está é o quê? Passageiro. Ser é permanente. Então nós estamos ainda eivados, cheios de preconceitos, sobretudo preconceito social. Nós nos esforçamos intelectualmente, cognitivamente, para não ter este preconceito. Sobretudo porque nós já conhecemos os ensinamentos da doutrina espírita, do Cristo Jesus, que é a mesma coisa, não é verdade? Então, por conta disso, a gente tende a dizer ou achar que não tem um preconceito. A gente acha que, eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo. E a gente não percebe que é um preconceito estrutural. O que é estrutural? Que se encontra nas estruturas e que nós não nos damos conta. O preconceito étnico, de cor, de pele, racial, ele existe. Nas brincadeiras, na forma de dizer. Poxa, Gleidson nem parece que é preto, nem parece. Preto de alma branca. Olha, isso é um preconceito gravíssimo. E nós não nos damos conta, por exemplo. Não nos damos conta nessa perspectiva. Brincamos de outra forma. Por exemplo, a gente às vezes falta com respeito ao feminino, à mulher. E aí, por exemplo, se tem na pista, alguém fez uma barbeiragem, como a gente fala no bom linguajar baianês, não é verdade? Digam aí no chat se não é isso. Coisa de mulher. Claro que algumas mulheres, como a nossa Yolanda querida, firme e forte, assim, eu não. Dirijo muito melhor que muitos homens. Sem perceber, também quando uma mulher diz isso, dirijo melhor, muito melhor do que muitos homens ou do que certos homens, também existe aí um preconceito estrutural. Com relação, por exemplo, ao masculino e ao próprio feminino. Porque se eu dirijo melhor que muitos homens, eu estou dizendo que outros homens dirigem bem. Então, dirigir melhor não é atributo do masculino ou do feminino, mas é um preconceito. E por incrível que pareça, o amor aí está ausente ou se encontra apagado, diminuto ou com um matiz, com a coloração reduzida. Então, o irmão Jerônimo é muito feliz quando ele nos chama a atenção que quando Jesus nos colocou o amor como síntese do universo, primeiro, para nos ensinar a homens e mulheres que os preconceitos, eles não devem fazer parte de nossa vida. Depois aqui tem mais uma perspectiva do irmão Jerônimo, ele diz assim: por isso, por esse motivo, se a gente não colocar o amor como síntese, é necessário que busquemos o amor para que a luz se manifeste em nosso caminho. Então precisamos buscar o amor para que a luz se manifeste. E o que é a luz? A luz é o divino. É o divino que habita dentro de nós. Jesus asseverou que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Mas não esse amor no sentido vulgar do termo, no sentido do interesse, que muitos de nós ainda nos encontramos nessa questão da troca. É estrutural, por exemplo. E aí me permita, eu falo o nome de Yolanda porque é uma amiga querida de muitos anos, antes mesmo, inclusive, do Deus Luz e Verdade, nós já nos conhecíamos pelas estradas da profissão da vida. Mas, por exemplo, assim, aí eu preciso dar um presente para a Yolanda. Mas não posso comprar qualquer presente. Não vou comprar uma lembrancinha. Eu tenho que comprar um presente. Porque eu me lembro que da última vez que eu bati o carro, Yolanda me emprestou o carro. Então veja, mas Yolanda me emprestou o carro porque ela é uma pessoa boa. Ela viu que eu estava precisando. Não ia fazer falta para ela. Mas eu, porque fui educado nessa perspectiva da troca, acho que eu tenho que reconhecer. E reconhecer dar um presente que seja à altura. Veja, então é uma forma que a gente tem. A gente não consegue compreender ainda que nós nascemos para servir. Há poucos dias viralizou pelas redes sociais um fragmento de uma das palestras do nosso Divaldo, nesse tempo de pandemia, onde ele diz que todos nós, ele usa assim, invariavelmente, todos nós, no momento que nós vamos reencarnar, no exato momento, escutamos uma última frase, uma última voz nos dizendo: você nasceu para servir. Nós nascemos para servir. E o serviço vai variar
de pessoa a pessoa. Nem sempre estamos ainda no patamar de servidores fiéis, de servidores, por exemplo, que viemos trazer a palavra de conforto, de profundidade, de um Chico, de um Divaldo, da irmã Bernadette. Mas às vezes a gente vai servir como gari, vai servir como professor, vai servir como engenheiro, vai servir como advogado, como motorista, e todas as profissões são importantes. Mas às vezes a gente fala assim, da boca para fora, educadamente, porque Jesus nos ensinou que temos que ser simples, mas na hora do vamos ver, muitas vezes privilegiamos aquele pela cor da pele, pelo carro, pela função social, e esquecemos que hoje é engenheiro, hoje é juiz, mas ontem faxineiro ou amanhã faxineiro. E que nascer como engenheiro e juiz, por exemplo, médico ou doutor de anel do dedo, como fala o popular, é porque nós temos comprometimento com a vida. Não é pelo merecimento apenas. É claro que existem aqueles que têm um merecimento e que vieram para fazer uma missão. Mas eu falo pela estrutura de um planeta de provas e expiações. Compreende? Então, se a gente não assumir isso, como o irmão Jerônimo chama a atenção, a gente vai ter os preconceitos sociais. Aí ele diz assim, irmão Jerônimo, aquele que procura estabelecer valores éticos tem a consciência concentrada em outro nível pela sua inteligência e capacidade de discernimento. Percebe devagarzinho? Aquele que procura estabelecer valores éticos, valores morais, do respeito, do respeitar os diferentes, entende? Tem consciência concentrada, focada em outro nível, em outro patamar. Porque a nossa inteligência, nesse caso, quando nós fazemos isso, estabelece então a capacidade que todos nós temos, jaz em nós, mora em nós, de discernimento. E aí, irmão Jerônimo prossegue e diz assim pra gente, isto porque o bom senso faz com que o homem pense com equilíbrio e seja incapaz de qualquer atitude, porquanto o amor e a educação jamais poderão ser coniventes, e ele vai dizer, com o mal. Então, quando a gente vibra, quando a gente alimenta, faz a manutenção de valores éticos, de valores que são perenes para a vida, o respeito, a honestidade, seja lá o que for, quem for, a gente começa a vibrar no outro patamar, no outro nível. Isso faz com que se amplie o nosso horizonte e a nossa perspectiva de discernimento. E aí, irmão Jerônimo diz, isto por quê? Porque vai despertar em nós, vai desaguar em nós o bom senso. E o bom senso, nesse caso, diz irmão Jerônimo, nos gera equilíbrio. E aí qualquer atitude infeliz, a nossa consciência vai chamar atenção. Porque ele vai dizer o amor, e olha que ele vai aliar uma coisa a outra, e a educação jamais poderão ser coniventes com o errado. O que é certo, e errado é errado. Por exemplo, vamos estabelecer, participem aí, por favor, no chat. Vamos estabelecer assim, na perspectiva que diz assim, por exemplo, eu posso e tenho o direito de não gostar de Gleudson. É claro que nossa irmã Bernadette vai dizer, não, a gente tem que amar, tem que respeitar, esse é o ideal. Mas ainda imperfeito que nos encontramos, é natural, por um passado reencarnatório, por valores diferentes, por algum motivo. Então eu tenho o direito de estabelecer essa minha sombra, de não gostar de Gleudson. Mas devido aos conhecimentos, os valores que já nutri, que já aprendi com Jesus, eu tenho a obrigação, eu tenho o dever, nós temos a obrigação, o dever de respeitar. Tenho trabalho com Gleudson, eu não gosto dele, mas reconheço que ele é bom. Ele é bom engenheiro, ele é bom professor, ele é bom advogado, ele é bom despachante, ele é bom motorista de ônibus, ele é bom. O não gostar dele não deve implicar de eu achincalhar, desfazer, por exemplo, das habilidades e das qualidades as quais ele tem. Compreende? Então, nessa perspectiva, os bons amigos vão dizer para a gente o seguinte, a gente precisa pensar em amor numa perspectiva muito mais ampla. Às vezes, me permite uma reflexão mais íntima e mais cotidiana, a gente já há algum tempo utiliza a expressão amor, desculpe a vulgaridade, barateando o amor. O cancioneiro popular estabeleceu, estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração
vai ser para sempre seu. Olha só, gostaram? Mas olha o que ele diz: estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser sempre seu. A gente faz amor? Não, não se faz amor. Claro que a gente pode dizer que isso é uma metáfora para dizer que está estabelecendo o conúbio sexual, o fazer o sexo. E aí Joana de Ângeles, em uma outra obra chamada Amor, Imbatível Amor, logo no primeiro capítulo, ele estabelece essa relação. Que se faz sexo com amor e sem amor. Quando se faz o sexo sem amor, livre, fortuito, é como matar a sede bebendo água do mar. Quanto mais sede você tem, quanto mais água você bebe, e a água do mais salgada não irá matar sua sede. Então não se faz amor. Se faz sexo com ou sem amor. E o ideal é com amor. Porque se estabelece uma outra relação. Então os amigos espirituais vão dizer, nessa perspectiva do amor, que quando centralizamos o amor em interesses inferiores, e aí diz aqui, ó, do sexo e das paixões primitivas, ó, quando nós centralizamos, focamos o amor em interesses inferiores, quais são eles? Do sexo e das paixões primitivas, tornamo-nos cárceres, prisioneiros de nós mesmos e deixamos de experimentar o amor, esse sentimento elevado que nos dignifica e nos liberta. E o que seriam essas paixões primitivas que chama a atenção dos bons amigos? Seria, por exemplo, a perspectiva do poder. E não é apenas o poder da política partidária, do executivo, de um país, de um estado, de um município ou de uma empresa, mas dentro da nossa casa. A nossa relação de chefe de família não existe, é tribo de índio. Não, mas tem que ter o líder, sim, mas hoje nós vivemos uma realidade onde a liderança é compartilhada e ser líder é diferente de ser chefe. Chefe manda, obedece quem tem juízo. Não é verdade? Líder não. Líder estabelece caminho, aponta rumos, tem tolerância, tem compreensão, compartilha responsabilidades. É diferente. Então hoje a mulher e o homem compartilham a liderança no lar. Cada um cumprindo o seu papel do masculino e do feminino, muito naturalmente. Muitas vezes é a mulher só, ou como a gente fala, mulher solo, mãe solo, ou às vezes é o pai solo. Não é verdade? Ou às vezes numa relação ali do casal pode acontecer de uma nulidade entre um e outro, e os amigos espirituais chamam atenção sobre esse aspecto, o qual nós tentaremos falar ainda aqui rapidamente. Então, quando nós focamos o amor nesses interesses inferiores, que são as paixões primitivas, o poder de mando, e às vezes estabelecido no grupo de estudo, a gente não percebe, não porque a gente coordena, porque a gente lidera o grupo, mas às vezes a gente monopoliza a palavra, o saber, né? Na casa espírita. É claro que precisamos ter o nosso líder, a nossa líder, no caso, nossa irmã Bernadette, quem estiver na direção atualmente, a presidência com a nossa irmã Vanderly, em outros momentos estabelecido por uma outra pessoa, já tivemos Seixas, já tivemos Zeca, e certamente teremos outras pessoas e outros haverão de se repetir o processo, claro, claro. E eles têm um comando nesse momento. Mas a nova linguagem nos propõe que é uma liderança compartilhada. É claro que há momentos que precisa tomar uma decisão e aquele que está na liderança principal, ele tem que arcar com as consequências, afinal de contas, a maior responsabilidade é dele, não é verdade? Todavia, a gente precisa perceber isso. E aí a gente precisa, dizem os amigos, estabelecer algumas perguntas em função do autoconhecimento. Gosto muito de uma outra obra de irmão Jerônimo, Momento de Reflexão. Ele inicia a obra assim: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos dizia. Então ele transcreve aquela ideia de O Livro dos Espíritos. Então chama a atenção que Jesus é a porta para que a gente possa caminhar. Então nessa perspectiva, Reforma Íntima, outra obra fantástica do irmão Jerônimo, aliás, todas as obras do irmão Jerônimo são fantásticas, e há invariavelmente o convite para quê? Para um mergulho íntimo, um mergulho interior. Desde sempre, as obras do irmão sempre foram voltadas para essa perspectiva. Então, seguindo aqui ainda essa nossa reflexão, diz assim:
examina os teus sentimentos na área afetiva de relacionamento. E observa se eles quem? Os nossos sentimentos te desarmonizam ou tranquilizam. Através de sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. Aqui é uma perspectiva que os amigos espirituais nos chamam a atenção para que a gente possa observar o amor na relação do afeto, das relações da intimidade, do casal, do namoro, né? Então, vamos nos perguntar, quando a gente pensa, quando a gente examina os nossos sentimentos em relação ao nosso companheiro, à nossa companheira, quer seja uma relação heteronormativa, quer seja uma relação homonormativa, homoafetiva ou heteroafetiva, não importa, não importa. Então a gente precisa examinar os nossos sentimentos nessa área. Então, façamos perguntas. Quando eu penso no amor, eu fico tranquilo? Eu tenho ciúme da minha companheira, do meu companheiro? Participem aí. O que é que vocês acham do ciúme? O ciúme é uma coisa boa? Há quem diga que o ciúme é o tempero do amor. Infelizmente, quem assim pensa está equivocado. O ciúme não é, nunca foi, nem nunca será o tempero do amor. Alguém pode estar pensando, mas ele quando bem dosado, ele equilibra. Não, de forma alguma. De forma alguma. Observemos aí, por exemplo, o nosso país é um dos países que mais tem um grande índice de feminicídio. Nos últimos dias a mídia aí demonstrando coisas horrorosas. Um cidadão que precisamos orar por ele, onde ele, sabendo que estava sendo filmado, ele desfechou mais de 10 socos na face de sua namorada. Isso é o ciúme. Mas alguém pode, mas esse é o ciúme desequilibrado. Qualquer ciúme é desequilibrado. Os bons amigos espirituais vão dizer sempre que nenhuma dose o ciúme é uma coisa boa, legal. Quem ama, respeita. Então, às vezes, por exemplo, eu preciso pensar, como é que se encontram os meus sentimentos na relação afetiva? Quando eu penso na minha companheira, no meu companheiro, me harmoniza? Eu tenho confiança, desconfiança? Eu tenho que colocar, por exemplo, um Google Maps para pesquisar onde está o meu companheiro e minha companheira, ou eu confio nele ou nela? Onde você estava? Cadê a senha? A gente tem que trocar a senha. Você me dá a senha, eu te dou minha senha? Não. Eu posso até dar minha senha para minha companheira, para o meu companheiro, mas por livre e espontânea vontade, não por pressão, nem por troca, nem por imposição. Quando isso acontece, os bons amigos espirituais, por exemplo, em Amor Imbatível Amor, vai dizer que nós nos anulamos. E é preciso compreender que a gente tem que ter o nosso espaço. Compreende? Então isso é fundamental. Respeito. Então, o verdadeiro amor, diz irmão Jerônimo, supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Olha, serviço. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Irmão Jerônimo. Ama, portanto, diz irmão Jerônimo, sem escravizar aquele a quem te devotas, não lhe escravizando também. Então eu não escravizo o outro, nem me permito ser escravizado ou auto-escravizar. O amor sempre tem que libertar. Isso é importante, é fundamental. O amor jamais tem que aprisionar ninguém. A maioria de nós, certamente, já vamos falar no príncipe Siddhartha Gautama, Buda. Assim como Jesus e todos os mestres que aqui passaram, sempre existem os mestres e os discípulos. E existem aqueles discípulos mais conhecidos. Por exemplo, Jesus tem por mais afeto, mais próximo, Simão Pedro. É o discípulo mais próximo de Jesus. No entanto, outros tantos ficaram famosos por outras questões. Judas, pela traição. Pedro, pela amizade, mas também pela negação. João, o evangelista, o jovem de 17 anos. Jovem, adolescente, o único que não abandonou Jesus. Então, existiram alguns. Aliás, gosto muito, de João Evangelista, de uma definição com relação à divindade. Ele vai fazer uma síntese maravilhosa. Deus é amor. E o amor tolera, compreende. A carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai verificar. Ainda se falasse a língua dos homens
e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, nessa carta a gente vê. Então, o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É o contentamento descontente. É ganhando, servindo a um vencedor. Servindo ao vencedor. Veja, não é uma subserviência, mas é diferente. É outra perspectiva. Então, os discípulos famosos. Buda teve um discípulo muito famoso. Um chamava-se Arjuna e um outro discípulo chamava-se Ananda. Ananda ficou muito conhecido pela sua beleza física. Ananda significa também bem-aventuranças ou felicidade. E era um dos discípulos mais queridos de Buda. Conta então que Ananda, certa vez, caminhando pela estrada empoeirada, sentiu sede e viu então naquele instante um poço artesiano. Se aproximou e no poço tinha uma mulher de uma classe, de uma casta inferior a dele. Como nós já ouvimos falar naquela novela, por exemplo, Caminho das Índias, existem as castas superiores, os brahmanes. Existe a casta inferior, totalmente oposta, os dalits, que estão abaixo dos pés. Existem as intermediárias, os comerciantes, os professores. E vai determinar que são castas inferiores. Essa criatura fazia parte de uma classe inferior. Mas naquele momento, Ananda, com muita sede, se aproxima e diz: mulher, dai-me um pouco d'água que eu tenho sede. Ela estranhou e disse: como ousa pedir água para mim, sabendo que eu faço parte de uma casta inferior à tua? Sabe tu que, conforme a tradição, poderás ser prejudicado pelo meu contato, ficar sem a purificação que já tens, por conta da minha impureza. E ele então, que era um jovem idealista, assim como João, quem sabe, o evangelista, ele disse: mulher, eu não vejo nenhuma classe. Aliás, eu só vejo uma única classe: a raça humana. Olha que coisa! Ele disse: não ver classes, só ver a única classe. É aquilo que o irmão Jerônimo falou anteriormente para a gente. Quando esse amor ele é utilizado como síntese, os preconceitos sociais desaparecem, porque o amor e a educação jamais serão coniventes com aquilo que não é o correto. Então Ananda foi discípulo, quem sabe, de irmão Jerônimo, do amor, busque o amor. E Ananda então vai dizer: mulher, só vejo uma única classe. A classe humana, a raça humana. Apenas isso. E ela então fica boquiaberto, porque disse: nossa, ela pensa, além de um homem bonito, olhos lindos, corpo lindo, é doce, é afetuoso, é compreensivo. E ela, como se diz na Bahia, chonou, ficou gamada, se apaixonou. Levou a água até os lábios de Ananda, Ananda bebeu a água e ele saiu que ela nem percebeu, ficou ali hipnotizada. E Ananda seguiu seu caminho. E ela disse: meu Deus, ficou nervosa. Mulher, quando se apaixona em homem também, fica nervoso. E aí, ela volta para sua casa. A sua mãe é uma espécie de bruxa, uma espécie de feiticeira, uma mulher que tem poderes com espíritos inferiores. E ela chega na casa da mãe e diz: minha mãe, estou apaixonada loucamente. E a mãe: por que, criatura? E ela disse: por Ananda. A mãe dela, bem baianesa, assim: me faça uma garapa de limão. Por Ananda? Sim, minha mãe, por que não? Eu quero e vou me casar com Ananda. E ela disse: impossível. Por que, minha mãe? Ananda é um dos discípulos mais próximos do iluminado Buda. Ele não sente mais desejo, prazer. Lembram há pouco que os espíritos disseram? Precisamos examinar os nossos sentimentos em relação ao amor, em relação aos nossos afetos. Se esses sentimentos nos desarmonizam, desequilibra, ou se ele nos equilibra, nos harmoniza. Se nos desarmoniza, não é amor, é desejo, é paixão. Se nos harmoniza, é amor, porque liberta. Então a mãe diz:
criatura, jamais ele será seu, vocês nunca vão casar, é impossível. Minha mãe, eu quero me casar com ele. Se isso não acontecer, eu seria a mulher mais infeliz da Índia, minha mãe. E naquele momento, então, a mãe disse, minha filha, se contente. E ela disse, não, a senhora vai fazer uma feitiçaria para que Ananda possa ficar perturbado e possa se interessar por mim. Não vou fazer isso não, criatura. Vou criar problema com o iluminado, com Buda. Se a senhora não fizer isso, eu vou cometer suicídio. E fez a chantagem. A mãe, então, cedeu à chantagem. Quando um filho nosso diz isso, nós não podemos, inclusive, é uma falta de amor se cedermos à chantagem. Mas e se ele cometeu suicídio? Não temos culpa. Fizemos tudo o que era possível, dizem os bons amigos espirituais. Mas, enfim, a mãe da criatura foi para o quarto onde ela fazia contato com os espíritos inferiores e, naquele momento, ela começa a fazer lá as suas magias. De repente, lá onde Ananda se encontrava, do outro lado, ele adormeceu. A sua filha também aqui adormeceu. E como a gente aprende na linguagem do Espiritismo, desdobraram-se. Naquele instante, ela conseguiu que os espíritos inferiores perturbassem Ananda de tal forma que a sua filha em espírito se aproximou dele e ela viu no quarto Ananda deitado sobre almofadas macias em veludo vermelho. Ela se aproxima e começa a dançar. Ananda então fica hipnotizado pelos tambores e pelos pandeiros. Aquilo mexe com ele, com a sua intimidade, a sexualidade ativada naquele momento. E Ananda então começa a se interessar e ela começa a se despir. Mas eis que de repente, Siddhartha, o nosso Buda, num dado instante percebeu que o seu discípulo maior estava em apuros. E ainda Ananda não era um espírito puro e iluminado, é um espírito em processo. Buda então toma providência e adentra o sonho de Ananda e da criatura e desfaz o feitiço. Ananda acorda do outro lado, perturbado, e Buda tem um diálogo com ele. A criatura acorda em sua casa, perturbada, e conversa com a mãe. E a mãe diz, só tem um jeito, você precisa procurar o iluminado. E ela foi até Buda e disse, mestre Buda, eu vim aqui hoje porque eu preciso falar-lhe, como se Buda não soubesse. Eu quero casar com Ananda. Eu estou apaixonada por Ananda. E Buda então perguntou, você ama Ananda? Sim. E por que você ama Ananda? Porque ele é um homem delicado, educado, afetuoso. Aí Buda disse, ilusão, Maya. Ele ainda sente raiva, ele ainda fica enfurecido. Por que você ama Ananda? Pelo lindo sorriso. Aqueles dentes brancos nunca vi igual. Ilusão, Maya. Ele vai envelhecer e vai perder os dentes, vai ficar banguelo. Por que você ama Ananda? Eu amo porque ele tem uns olhos lindos. Ilusão, os olhos dele também remelam. Por que você ama Ananda? Ele foi fazendo perguntas. E ela então disse, aquele corpanzil lindo, ela fez. Ele disse, aquele corpo também um dia vai perecer. A idade vai chegar. Se fosse baiano, ele dizia, e a lei de gravidade também. E naquele momento, ele conseguiu desconstruir que ela não amava Ananda. Na verdade, aquelas perguntas que os bons amigos propõem desarmonizam ou harmonizam? Desarmonizam. Então ela desejava Ananda, ela não amava Ananda. Então Buda disse, eu não posso casar você com Ananda porque você não ama, você deseja. É ilusão. Então, diante daquelas perguntas que mexeram com ela, levaram ela a uma autorreflexão, a um conhece-te a ti mesmo, ainda que não tenha sido de maneira profunda, mas levou ela a pensar, a refletir. Naquele momento, então, que fez ela? Disse, então me ajude, mestre. E Buda disse, como você quer ajuda agora? Como eu faço para me libertar disso? Me inicie. E Buda então disse, você está preparada? Você quer? Porque não adianta eu lhe iniciar se você não tiver disciplina, desejo e vontade firme para o autoconhecimento. Ela disse sim. E aí começou a sua iniciação. Ela começou a fazer as meditações, fazer as buscas do caminho conforme o budismo, e ela conseguiu então elevar-se
moral, espiritualmente. Quando Buda percebeu que ela estava elevada, ela a chamou e disse: agora você está preparada. E ela: para quê, mestre? Para casar com Ananda. Agora posso lhe casar com Ananda. E ela disse: mas agora eu não quero. E ele disse: mas por quê? Porque eu compreendo que Ananda nasceu para servir de uma outra forma. Ele não nasceu para servir uma família. Então quem ama liberta. Hoje eu amo Ananda. Buda disse: agora você compreendeu aquilo que irmão Jerônimo nos disse no início da nossa fala. O amor como síntese universal que nos liberta e nos retira do preconceito social, por exemplo. Compreende? Então, nessa perspectiva, o discípulo amado também se transformou, ela tornou-se uma serva, uma discípula e mudou a sua vida. Os bons amigos espirituais vão dizer que o amor ele atravessa por diferentes fases. Ele chama a atenção das fases infantil, da fase madura e de uma fase que ele chama que é intermediária, a fase de compensação. A fase infantil não tem a ver literalmente com a fase do amor da criança, mas nós podemos estar criança, estar pré-adolescente, estar adolescente, estar jovem, estar adulto jovem, estar maduro na idade, mas estar com amor infantil. Quais são as características do amor infantil? Ele tem uma característica de possessividade, de posse, meu amor. Isso você vê que é ego, é infantil, é criança, meu pai, minha mãe. Quando uma criança que ainda não tem noção fala meu pai, se você se seu não é meu, e ela briga, né? Meu pai briga com você. É um amor possessivo, infantil. Também tem um caráter juvenil. E o que é o caráter juvenil? Insegurança. Então nós podemos ter já a idade de 20, de 30, de 40, de 50, de 80 anos. Existem casais já há muito tempo junto que se amam, mas existem aí alguns desvios. Então, quando a gente tem uma insegurança em relação ao outro, onde você estava, me dê a senha, não acredito, isso e aquilo outro, aquela ali está olhando para você, aquele olhou para você, se olhou para ela, eu estou percebendo. Esse é um amor inseguro, é um amor infantil. Uma outra fase do amor é o amor maduro. Esse se caracteriza por ser um amor pacificador. É um amor que se entrega sem reservas. É um amor que se faz pleno. É um amor que compreende que nasceu para servir e não ser subserviente. Existe uma poesia do cancioneiro popular brasileiro que diz: sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar. Então, conjugação do verbo amar no presente do indicativo, na primeira pessoa, eu amo. Segunda, tu amas. Terceira, ele ama. Nós amamos. Vós amais. Eles amam. Então, sinônimo de amor é amar. O amor não tem medo e ele se revela, ele conta os seus segredos. Mas aí é claro que é metafórico. Também quem ama respeita quando o outro não quer narrar sua intimidade. Porque mesmo o casal que tem filhos, que se ama, nós precisamos ter a nossa individualidade. Não confundir a expressão individualidade com individualismo. O individualismo é egoísmo, é pensar só em si. A individualidade é o meu espaço, é a minha agenda, é o meu celular, é o meu momento com as minhas amigas, com os meus amigos, na casa espírita. É o meu momento com a minha leitura, com o meu silêncio. Eu preciso da minha reserva, eu preciso da minha meditação. Percebe? Então aí é uma individualidade. Nessa perspectiva, eis aí o amor maduro. Ele se entrega sem reserva e ele não questiona. Mas os bons amigos espirituais irão dizer que existe um outro período, que é o período da compensação, que é um período intermediário. Eles vão dizer, me permitam a leitura, há um período que se expressa o amor como compensação, na fase intermediária, olha, entre a insegurança e o amor pleno, a plenificação. Quando dá e recebe, procurando liberar-se da consciência de culpa. Então, por que ele é intermediário? Porque a gente está entre o infantil e o maduro para se aproximar do pleno.
A gente está aprendendo a ser um amor que serve, que está para servir sem ser subserviente. A gente ainda faz troca. Eu lhe amo se você me amar. Então, se você foi gentil, eu vou ser gentil com você. Quando eu devo ser gentil, eu devo amar o outro sem esperar retorno. Eu devo fazer assim, mas quando você precisou, eu estava aqui. Eu fui seu companheiro, eu fui seu amigo, e agora que eu preciso, você não tem paciência comigo. Aí é maduro, não, é imaturo. Aí é infantil. Quando a gente começa a ter a compensação, a gente começa. Por que a gente dá para receber? Porque a gente quer se libertar de uma consciência de culpa. É aquela ideia do presente que eu falei. Vou dar um presente para fulano ou para fulana conforme o favor que ele me fez. Se me fez um grande favor, o presente material tem que ter um valor. Um valor de mercado, de loja, de etiqueta, de marca, disso, daquilo outro. Percebe? Então, nessa perspectiva, a gente começa então a entender. A irmã Jerônimo vai dizer, por isso quem aprende a abrir o coração em solidariedade, termina por abrir o coração em amor. Diz irmão Jerônimo, alimente de esperança, está lá no capítulo 9, alimente de esperança os valores mais preciosos, doando cada vez mais amor a quantos encontre na sua vereda, muitas vezes perdido na estrada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos aprender que amor e que amar é doar-se, é doação, sem esperar. É que nem no outro nível, por exemplo, o amor filial, o amor maternal. Muitas vezes algumas mães assim, mas eu fiz, expressão popular, de um tudo por você. Olha, tem 10 pais para um filho, mas não tem 10 filhos para uma mãe. Mãe só se tem uma. E vem cá, se tem mais de um pai? Biologicamente falando. Não, Gleitson, é porque mãe é que para, que sente dor. Sim, mas existe uma função, um motivo pelo qual a gente vai parir. A gente sim, um dia eu já nasci mulher, já pari. Hoje estou homem, mas já nasci mulher. Já passei por essa experiência da dor do parto, dessa relação. Existe um motivo pelo qual dessa existência eu nasci homem, não para ser mãe, por exemplo. Nessa perspectiva, é preciso compreender que a gente tem que amar os nossos filhos sem esperar que eles nos reconheçam, para que a gente não sofra, como a maioria de nós, a síndrome do ninho vazio. Então, nessa perspectiva, eu preciso, inclusive, através do exemplo, da experiência, ensinar os meus filhos a ser amoroso, ser amorosa, sem esperar retorno, reconhecimento. A gente precisa fazer com a esquerda sem que a direita veja. Isso significa dizer que a gente precisa servir. Outro dia saiu há pouco aí que um senador conseguiu fazer uma lei que deu o nome da lei a alguma coisa ligada a Chico Xavier. E aí um grande amigo, um outro Chico, questionou. Então a caridade precisa ser reconhecida? Não. Na perspectiva cristã, fazer com a direita sem que a esquerda perceba. Fato. No entanto, no atual estágio que nos encontramos, onde os bons são tímidos e o mal ainda impera, é preciso que a gente reconheça o amor para que possa servir de modelo. Foi o que Jesus fez. Ele é o nosso modelo e nosso guia de servir. Ele amou. Amou incondicionalmente. Amou Judas, que o traiu. Amou Pedro, que sabia que ia negá-lo. Amou a todos, aos que o crucificaram. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O ápice do amor. Veja, sendo assassinado, julgado de maneira cruel, infeliz, injusta, ainda assim perdoou, ainda assim amou. Alguém pode dizer, mas é Jesus. Não. Ele renasce, ele nasce entre nós para nos servir de modelo e guia. Se eu conseguir, vós também conseguireis. Então, vós sois deuses. Não deuses apenas para o fenômeno espiritual mediúnico da cura do passe, mas para o fenômeno, sobretudo, moral. Suportar. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ninguém passa por uma situação infeliz, indelicada, que não tenha condições, forças para suportar. E suportar não significa dizer que a gente vai vencer literalmente. Vencer, muitas vezes, significa
sofrer com a dor, respirar, agradecer e não se rebelar, não se revoltar. Entende? Então, gosto muito quando a irmã Bernadette invariavelmente nos conta os momentos de dores que ela passou, da perna, do atropelo, daquela roda gigante sobre ela, do enxerto, dos dias que ela ficou cantando e o médico achando que ela não ia sobreviver, e da sua capacidade de resiliência da dor, e também, veja, ela tinha um merecimento, não mereceu passar pela dor, mas havia uma necessidade porque ela precisava suportar essas dores para enfrentar as dores morais que iriam acontecer na vida dela com relação às pessoas de doutrina espírita no caminho e na caminhada. Nessa perspectiva, me lembro também de uma outra fofoca fraterna positiva, que quando, naquele instante que a irmã sofreu o acidente, Bezerra de Menezes se aproxima de Divaldo e vai dizer: meu filho, vamos orar porque uma amiga muito querida, uma irmã querida, sofre um acidente e ela precisa estar com nós durante muito tempo ainda. E está, e há de estar durante um tempo ainda, necessário para ela e para nós. Foi a irmã Bernadette. Então, nessa perspectiva, amar. Sinônimo de amor é amar. Precisamos aprender, precisamos compreender. É nessa relação. Então, aprendamos com Ananda na perspectiva quando ele diz para a criatura o amor universal que o irmão Jerônimo nos convida. Quando a gente transcende no amor, a gente minimiza, a gente reduz, a gente vence os nossos preconceitos sociais. Ananda disse, eu não vejo classe, eu só vejo uma classe, uma raça, a raça humana. Então, o primeiro passo para que a gente possa vencer os nossos preconceitos é também fazer uma autoavaliação e perceber. Eu, Gleidson, tenho preconceitos e aqui publicamente eu preciso dizer para vocês, os tenho ainda, de matizes variadas. Muitos já venci, outros já compreendo que não devo ser, outros tantos não percebia ou não percebo, e às vezes é alguém amigo, amado, que me coloca o espelho e eu vou crescendo e vou percebendo. Então existem preconceitos de matizes variados, social, étnico-racial, político, de orientação sexual. Eu preciso respeitar, eu posso não concordar, posso não aceitar, mas eu preciso respeitar a orientação dos homoafetivos, do hétero. Se você tem uma filha, um filho homoafetivo, não aceito, respeite, aceite e eduque para que ele possa ser, seja hétero, seja homo, um homem e uma mulher de bem, honesto, que não seja promíscuo, que respeite os parceiros e as parceiras, não importa se hétero ou se homo. Esse é o mais importante, ser honesto, trabalhador, ser do bem. Essa é a multiplicidade, são as dimensões do amor. É nessa perspectiva, meus amigos, que nós precisamos vencer. Compreende? Então, nessa relação, nós vamos aqui dizendo assim, que saudades, meus irmãos e minhas irmãs do Deus de verdade. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscaras. Em breve, essa vacina há de sair. O nosso reencontro físico há de se restabelecer, porque o nosso encontro espiritual, esse jamais reduziu, se fragilizou. Porque o amor está entre nós. Quem aprende a abrir a mão em solidariedade, termina por abrir o coração em amor. Então precisamos aprender. Amo vocês. Que saudade. Muito obrigado pela oportunidade, pela participação de todas e todas. Irmã Bernadette, saudades, beijo no coração da senhora. E a todos e a todas vocês, meus irmãos, minhas irmãs, em breve haveremos de nos encontrar. Repito, se puder, fique em casa. Se sair, use máscaras. Até a próxima. Beijo, fica com Deus, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.